Olá, eu sou Clene Salles, sou ghostwriter, sou copydesk, desenvolvo projetos editoriais customizados e sou tradutora espanhol-português. E eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós temos aí um papo muito interessante com um grande profissional da área de editoração, né? Júlio Andrade, prazer em estar. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Júlio, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua infância e juventude, e depois vamos ver como que você acabou entrando no mundo maravilhoso dos quadrinhos. A história é um pouco longa, porque eu tenho longos anos, né? Então tudo começou quando eu criei o mundo. Perfeito, perfeito. Adão e Eva. Você quer que chame o pessoal dos bichos ainda? Ainda não. Não, não, eu sou de Birigui, no estado de São Paulo, pertinho de Araçatuba. Sim. E, na verdade, minha paixão pelos quadrinhos tem muito a ver com as pessoas da minha geração. A gente aprendeu, e eu estou falando isso a gente, porque eu conversei com muitos colegas aprendeu a ler e escrever com quadrinhos, especificamente com a revista do Pato Donald. Naquela época, os jovens que vão estar assistindo eventualmente não sabem disso, mas naquela época existia o pré-primário, depois o primário, depois o ginasial, o colegial. E eu não entrei no pré-primário porque eu não passei na provinha, vamos dizer assim, uma provinha de admissão para a escola. Então a minha mãe me ensinou a ler com a revista, com o gibi do Pato Donald. E foi com o Pato Donald que comecei a ler. Eu achava na época que, não fazia ideia de como é que aquilo era feito, eu achava que eram carimbos. Então tinha um monte de gente lá carimbando o Pato Donald com várias posições. Eu falei, meu, que coisa maluca, né? E eu sempre quis mexer com isso na minha vida inteira, desde pequenininha. Depois que eu aprendi a ler e conquistei essa paixão, eu sempre quis aprender a fazer isso. Meu primeiro desenho, meu pai me deu uma vez uma lousa, e eu desenhei um elefante fazendo cocô no Pluto, no cachorro do Mickey. Essa foi a minha primeira obra, que não chegou a ser quadrinho porque eu não sabia escrever. Então eu fiz esse desenho que no fim não ficou, porque meu irmão chegou lá, ficou com ciúme e apagou. Mas essa foi a minha grande obra. E aí, depois daí, eu fui seguindo a vida e tal. E chegou naquele momento fatídico de jovem, em que você tem que escolher o que você vai fazer da vida, a sua profissão. E, mais uma vez, falando dos mais jovens, naquele tempo a coisa era um pouco menos democrática do que é hoje. Meu pai chegou e disse assim, eu sou irmão do meio, tenho um mais velho e mais novo. Meu pai chegou e disse, você, para o mais velho, vai ser médico, para mim, que eu era do meio, vai ser advogado, e para o mais novo você vai ser engenheiro. Eu falei, o meu irmão mais novo... Naquela época existia 27 profissões, hoje tem mais de 500. Então, mas era democrático assim. Meu pai chegou e falou assim, meu pai era delegado de polícia, meu tio, irmão dele era do DOPS. Então, o outro tio, casado com a minha tia, era coronel da antiga Força Pública, que seria a PM hoje. Então, eu estava num ambiente super democrático lá. E eu podia escolher livremente o que eu queria. Então, o meu irmão mais velho se formou em medicina, o mais novo é engenheiro, mecânico, automobilístico. E eu falei, nunca que eu vou fazer direito. Você vai de Duralex, Sedilec, nada Aí eu falei, caramba, o que eu posso fazer que eu gosto de desenhar e também não vou entrar em conflito com meus pais. Mas isso lá em Birigui ainda? Não, já em São Paulo. Já em São Paulo. Aí eu disse assim, bom, eu vou desenhar, o que eu posso fazer? Desenhar como advogado não vai dar certo. Como engenheiro também não. Falei, vou fazer cirurgia plástica, porque daí eu desenho orelha, nariz das mulheres. Falei, vou juntar as duas coisas que meus pais querem e o que eu não quero.
E fiz vestibular, não passei, mas acabei passando em Botucatu e fui com 17 anos. Fiquei 4 anos lá em Botucatu. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu aprendi nada que tenha a ver com medicina, mas aprendi muito em outras coisas. Bastante também. Não, também não. Eu ia estudar anatomia, mas de outras formas. Entendi. Não com desenho. Isso, a gente depois pula essa parte. Daí eu desisti, voltei para São Paulo e não deu certo, porque essa história eu não posso contar aqui, porque é censurado. Então eu fui convidado a voltar para São Paulo e sair da faculdade. Então, eu estudei hoje chama Unesp. Sim. E aí voltei para São Paulo, falei, bom, preciso fazer alguma coisa na vida. Meu pai falou, não, você vai trabalhar, então, você gosta de desenhar, você vai trabalhar no Detran, fazendo mapa. Interessante. Falei, é perto, departamento de cartografia do Detran. Falei, tá perto, desenho, mas a diferença é que tem que desenhar aquele bolômetro, aquele negócio todo. E eu não gostava, obviamente eu não gostava disso. Um dia eu fiz uma besteira, falei, não, eu vou fazer tudo sozinho. Fiz uma besteira nos mapas ali, era do centro de Diadema. O diretor do Detran na época era o Dr. Issal Como ou Ono, não me lembro. O cara que introduziu a onda verde na Avenida Paulista, o Coronel Fontinelli. E eu estava lá justamente nessa época, eu desenhava em papel vegetal? Papel vegetal, os mapas, com o bolômetro. Certo. Só que eu troquei a posição das setas. Quando os caras foram instalar as setas, dizem que foi o maior questionamento da história do centro de Diadema. Aí também não deu certo. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? O meu pai conhecia, tinha uma irmã que trabalhava com ele, era uma investigadora, cujo irmão trabalhava na Editora Abril, na Marginal Tietê. E eu pensei que você ia ter que fazer o retrato falado. Não. Aí ela disse assim, olha, manda o seu filho procurar o meu irmão. E escreveu no papelzinho IGA, IGA. Meu pai falou, você gosta de fazer esses desenhinhos, vai lá que tem um outro maluco que faz isso também, irmão esqueci o nome dela. E eu fui, peguei meus desenhos, eu gostava de desenhar, peguei meus desenhos, bati na porta do estúdio, é um estúdio enorme, acho que no 4º andar da Marginal, do prédio da Abril, da Marginal Tietê ainda. E tinha uma moça, uma secretária assim, eu falei, eu vim procurar o IGA. Ela falou, é aquele ali, lá no fundo. Era uma sala cuja metade da parede era esse biombo assim, e a outra metade aquele vidro canelado. IGA era o nome da pessoa? Era o nome da pessoa, do irmão. Não, do irmão, do irmão dela. Chego lá na porta, tinha um japonês, de um bigodinho assim, podia fumar na época. Ele estava numa prancheta, o óculos na ponta do nariz, a unha do dedinho, mindinho, raspando uma arte do Tio Patinhas, o guache que saiu na prancheta. Raspando o excesso de tinta, nessa mão esquerda um cigarro tinha 1 metro de cinza. E ele assim. E eu na porta e ele nada. E eu na porta e ele... Aí eu, sem olhar para mim, o que você quer? E a cinza não caía. Eu olhava assim e falei, como é que ele consegue equilibrar esse negócio? O que você quer? Olha, o seu IGA, eu gostava. Eu não sou o IGA. Ah, mas a pessoa mandou vai procurar um bigodudo que nem Pantiovila. Eu falei, tá bom, desculpa. E eu li na redação. Esse cara foi meu mestre depois, Jorge Cato. Ok. As primeiras capas dos gibis da Disney foi ele quem fez. Interessante. Aí eu procurei lá na sala um bigodudo de um cara mesmo, bigodão assim. Parecia mexicano. Mexicano, falei, mas como é que IGA, que é nome japonês, como é que pode ser mexicano? Fui falar com ele era o Valdir Igaiara de Souza, apelido IGA. Tá. E que foi o grande diretor, o grande mentor de todo mundo lá. Aí ele olhou meus desenhos e falou, Juninho, você não dá para isso, mas faz uns roteiros aí. Eu falei, tá bom. E foi assim que começou, em 71. Eu já tinha voltado à faculdade. Aí eu comecei como freela,
Tá. E você tinha assim, ó, são tantas páginas, você tinha uma coisa meio delimitada, não tinha? Naquela época não. Eu comecei a fazer 4, 6 páginas. Quando eu fui mandando um monte de. Aí eu fui para roteiro, porque daí a amiga me disse assim, escuta, para você fazer um bom desenho, ser um bom desenhista Disney, Mickey, são 4, 5 anos. Eu falei, não tenho paciência, sou aquariano. Eu falei, não tenho paciência para isso. Ele falou, então você escreve os roteiros aí. Então eu desenhava os roteiros, mas do meu jeito. Dá para identificar bonitinho. Então eu comecei a fazer, 71, 72, fiz alguns. A primeira história que eu fiz e que foi aprovada, não as que eu fiz e as outras foram devolvidas, foi do Mickey, com Mancha Negra. As saiu publicada? Saiu 4, 5 anos depois, ela saiu publicada. Mas foi um orgulho, hein, na hora que você viu? Publicado. Nossa! Não, então, aí eu comecei a fazer, essa história foi comprada, ela ficou guardada. Por que ela ficou guardada esse tempo todo? 4, 5 anos depois. Porque eles tinham muito material dos Estados Unidos, da Itália, do Mickey. E não tinha espaço na revista. Aí, em determinado momento, em 4, 5 anos depois, 77, eu acho, o Napoleão Figueiredo desenhou a história, foi publicada, tinha 14, 15 páginas. Então você podia fazer o que você quisesse. Aí eu fui fazendo. Um dia o diretor editorial era o Cláudio de Souza, que já faleceu. Que era o Homem Abril, né? O Homem Abril. Isso, perfeito. Ele era o diretor na época, em 73, 74. Ele disse assim, olha, nós estamos com o IGA, que era o editorial, nós estamos com um problema aqui. Qual é? A Disney dos Estados Unidos tem muito roteiro, mas não tem gente para desenhar. E eles pediram para a gente ver se os nossos desenhistas aqui podem suprir isso. Então eles fizeram esse acordo, começaram a mandar roteiros. E os desenhistas daqui, Moacir, Rodrigues, o Carlos Herreiro, começaram a desenhar para eles lá fora. Sim. Depois essas histórias vinham para cá. Aí o Cláudio Souza falou, não, então nós precisamos, se não tem talento, vamos formar. Perfeito. E criou a Escolinha Disney. E aí me chamaram para ir para a Escolinha Disney. Então eu e mais um outro rapaz fomos para aprender a estudar na Escolinha ser argumentista. Sim. E vários outros desenhistas e artistas para a área de arte mesmo. Então o Eli Leon, que virou um desenhista muito conhecido, a Cássio Ramos, todos esses se formaram lá. O primeiro mestre foi o Jorge Cato, esse que você quer. E depois o Primágio. Ok, bacana. O Primágio veio do Rio. Sim, da RGE na época. Isso, ele fazia o Tex e tal. E ele foi falar, não, então você vai coordenar esses caras aqui. Então ele passava essas lições. Aí sim, no nosso caso de argumentista, que tinha a lição de casa. Você cria aquelas piadinhas na época, tinha um expediente da revista na última página, sim, onde tinha o nome dos funcionários e aqui um espaço em branco, e vinha historinhas. Ali a gente começou. 4 quadrinhos, assim, ali era nossa, entre aspas, a lição de casa. Ó, vai criar piadinha pra gente por ali. Então eu fiz um monte, fiz com o Maurício, pro Pererê, na época o Ziraldo publicava na Abril. Na época o Maurício, a Mônica, a turma da Mônica, sim. Então o começo foi bem aí. Aí depois, um ano e pouco depois, que entre aspas eu me formei e continuei trabalhando, aí sim com as encomendas. Aí era registrado bonitinho, preciso de uma história de 5 páginas do Zé Carioca, uma de 10 do Mickey, uma de 8 do Peninha, e aí foi. Ok. Nessa época do auge ali foi na Bela Cintra? Foi. Isso que eu estou contando tudo, a gente estava na Faria Lima. Certo. Daí da Faria o negócio começou a crescer, a divisão começou a crescer muito, porque daí deixou só de publicar. Não publicava só Disney, publicava outros Maurício. Sim, perfeito. E outros personagens, super-heróis. O Thomas Edison era dessa época também? Thomas Edison? Quem que é o Thomas Edison? Também foi desenhista. Não lembro. Tá. Eu sei que na época da escolinha, ainda na Faria Lima, aí meu pai se rendeu, falou, não, o cara realmente vai nessa daí. Como é que tá lá? Eu falei, pai, o negócio tá esquisito. Estão falando, 74, ditadura, terrorista. Cheguei em casa uma noite e falei, pai, e aí, como é que tá indo lá com esses desenhos? Eu falei, tá indo bem, o que você tá achando? Tem um negócio esquisito, pai. O que é? Os caras só falam de Karl Marx. O quê? Na verdade não era Karl Marx, era Karl Marx. Que é o criador do Tio Patinho,
E aqueles desenhos maravilhosos. Então, e aqui eu não entendia. Sim. Os caras falavam, Karl Marx, eu entendia Karl Marx. Eu falei, pai, negócio não, você não vai ficar lá, não. Mas de lá da Faria Lima a gente foi para o Curtume, na Rua do Curtume, porque a divisão estava crescendo, ficamos pouco tempo na Rua do Curtume. E do Curtume, sim, para Bela Sintra. Perfeito. Aí foi um prédio todo, era o prédio todo da Bela Sintra. Isso durante anos. Abril Jovem, né? Depois foi Abril Jovem. Abril Jovem foi quando, não me lembro o ano, meados dos anos 90, houve um momento antes em que o Vitor Tivita, que é foi o fundador da Abril, para evitar a briga entre os dois filhos, Roberto e Richard, dividiu, entre aspas, a empresa, o grupo, em dois. Então o Richard ficou com a Nova Cultural, com os hotéis, com um monte de coisa, e o Robert Tivita ficou com a editora. Ficou com a editora Abril, a gráfica e a distribuidora. Sim. Que a área editorial mesmo ficou com ele. E anos depois os irmãos, entre aspas, se juntaram de novo, que é aí que veio então a Abril Jovem, que era uma corporação, era uma empresa independente, era do grupo Abril, mas tinha uma gestão própria, vice-presidente próprio, aí que veio figurinhas, a Abril Jovem começou a fazer figurinhas, aí a Abril Jovem começou a publicar, essa parte eu cuidava, Disney na Espanha, na América Latina, do México para baixo e aonde mais? Portugal. Interessante, bacana. Aí eu cuidava das Disney, Portugal, Espanha. E aí mandava desenhos daqui para lá e troca também, né? Não, mandava só tudo para lá, traduzia. No começo eu traduzia para o lusitano, aqui com o português, Carlos Seabra, e mandava o original para lá. As outras, tanto na Espanha quanto na América Latina, era feita a tradução lá, mas toda hora eu estava lá. Antes você tem que mandar o fotolito, né? Isso. Hoje seria uma coisa digital. Hoje seria, hoje seria digital. Perfeito. Mas isso foi durante muito tempo. Olha, eu conheci a América do Sul inteira por causa disso. Interessante. Por causa das revistas que eram lançadas. Era uma coisa interessante. Tá? Eu descobri com esse trabalho que o espanhol da América do Sul mais aproximado ao espanhol, ao castelhano da Espanha, é a Colômbia. Interessante. Porque existem palavras que querem dizer alguma coisa, sei lá, eu não vou falar aqui também o que quer dizer, mas o ônibus na Espanha, na Colômbia é uma coisa, na Argentina é outra, no Chile é outra. A palavra que quer dizer ônibus. Eu sei que você vai falar. Não vou falar. Mas em Portugal, ônibus é autobus. Trem em Portugal é comboio. Perfeito. O freio em Portugal, freio de carro é travão. Exato. Então eu aprendi isso também. Agora, não vou falar o que você está pensando. Mas eu nunca fui para a Colômbia, né? Então, eu fiquei num ponto esperando. Eu falei, aqui é o ponto. Mas aqui passa isso? Passa. Eu falei, como é assim? Nesse país é assim? Legal. E dali para frente, Jorge? Então, daí a carreira foi mais ou menos assim, argumentista durante alguns anos, depois me chamaram para ser editor das revistas Disney. Em 80 eu saí, fui para RGE, para Rio Gráfica, no Rio de Janeiro, quando o Ângelo Rossi, que era o filho do cofundador da Editora Abril, foi para o Grupo Globo. E lá eu não fui cuidar de revistas, eu fui cuidar de projetos especiais. Ligados ou não aos produtos da TV Globo. Por exemplo, a gente lançou uma coleção de livros de bolso. Existia, na época, vendia muito nas bancas de jornal, no tempo que a banca de jornal no Brasil vendia jornal e revistas, um livrinho chamado Sabrina, Júlia, Sabrina. Eu lembro bastante, livro de bolso. Aí eu falei, vamos fazer um negócio igual com as telenovelas da TV Globo, aquelas que não são baseadas em livro. Dança em Dez, por exemplo, que o Roberto Braga escreveu diretamente para a TV, Ossos do Barão, Irmãos Coragem. Um pouquinho maior do que o Sabrina, né? Um pouquinho maior. A gente fez isso daí, transformei, botei no Omo e na Comfort. Que bacana. Então, se a dona de casa comprava 1 quilo de sabão, um pacote de 1 quilo, vinha um livro, eram 12 livros, coleção telenovelas. Foram 8 milhões de exemplares e a Unilever
pegou esse mesmo projeto e foi para Portugal, mais 4 milhões. Então foi um tremendo sucesso, ganhamos top de marketing. Outro projeto que a gente fez muito legal lá foi Chocolândia com a Nestlé. Quando não existisse o supermercado de chocolate que tem hoje. Não. Você comprava, a criança, ou a mãe, no caso, comprava uma caixinha que vinha acho que 4 tabletes e vinha um fascículo. Esse fascículo tinha uma historinha, não sei o quê, e um destaque brinque lá dentro, onde a criança destacava e montava um parque de diversão, uma cidade. Então, numa edição vinha o pé da prefeitura, delegacia de polícia, na outra vinha o bombeiro, sei lá o quê, e você comprando a coleção inteira, era uma cidade de papelão, de papel, do tamanho dessa sala aqui. Ah, que legal. Também ganhando um top de bom, né? Ter aquilo lá, né? E a troca era com a loja da embalagem, dos chocolates, para você conseguir o complemento, o fascículo, era na loja americana. Então foi um movimento tanto para a Nestlé quanto para a loja americana. Foi um tremendo sucesso para mim. E aí fiz um outro projeto muito interessante, esse também com a Globo. Foi o aniversário do Pato Donald. Eu me lembro quantos anos ele estava fazendo. O cara que apresentava o Jornal Nacional era o... Cid Moreira. Não, depois dele. Que foi para o SBT, eu acho. Não. Sérgio Chapelin. Esse cara foi para o SBT. Sérgio Freitas. Enfim, não me lembro, não é um moreno. Celso Freitas. Celso Freitas. Ele apresentava o Jornal Nacional e a gente falou, vamos botar o Pato Donald falando com o Celso Freitas, ali, ao vivo, imagina. Aí estou eu lá, a gente fez a animação com autorização da Disney, o Pato Donald saía da tela, chegava o Celso Freitas e falava, aí contracenava com ele, não sei o que, era uma coisinha assim, estou fazendo não sei quantos anos, e entrava um desenho, um curta-metragem. E eu estou lá no estúdio, era ainda no Jardim Botânico, e eu estou lá e o negócio, era um jornalista famoso, que ele dizia que botar o Jornal Nacional no ar era como levantar o voo num Boeing. Porque tinha, na época, não sei se tem hoje, porque faz tempo que eu não assisto televisão, tinha um toque de 8 segundos. Isso, perfeito. Sim, exatamente. E ele fala, bom, agora vai entrar. E eu falo, cadê o sujeito que vai botar o nosso desenho no ar? E nada do cara aparecer. Eu falei, aí eu suando e os caras, calma, Paulista, tá tudo bem, não fica nervoso. Eu falei, como não? A Disney está envolvida, a Globo, a editora, tá todo mundo e o negócio não vai pro ar. Cadê o sujeito para apertar o botão? Tinha um cara que tinha que ir lá apertar um determinado botão, onde bota o desenho do Pato Donald lá. De repente, eu estou na sala assim, desesperado, escuto no corredor, pandeiro. Eu falei, o que é isso? Aí vem um cara de camisa do Flamengo, aquele dia tinha jogado Vasco e Flamengo, ele estava no jogo. Aí, é ele. Eu falei, porra, entra lá que o negócio vai entrar no ar, vai entrar o toque de 10 segundos, 8 segundos, sei lá o quê. Calma, Paulista. Aí o cara senta, tira o chinelo, ele aperta o botão, e agora? Aí entra o Pato Donald. É uma loucura. Depois, em 85, eu voltei para Abril. E aí eu voltei como diretor das publicações e fiquei até final de 2000, até começo do ano 2000. Interessante, que bacana. E depois você continua gostando de quadrinhos, hein? Então, aí... Isso mesmo você fazia também? Guardar? Colecionei muito, então. Antes de eu... Na casa que eu morava antigamente, teve uma inundação, um tsunami que levou boa parte da minha coleção. Aí, tempos depois, ainda nessa casa, teve uma invasão de cupim. Aí o que sobrou, os caras tinham uma estante dos Pato Donalds. Tinha um túnel assim, daqui até o outro lado, que o cupim comeu mais embaixo aqui. Como que não comeu aqui? Não, ele só foi ali para pegar a madeira do outro lado. Aí o que sobrou eu doei para a biblioteca Centro Cultural, Vergueiro. Sem cupim, né? Sem cupim. O que tinha cupim foi embora. E deram acho que 12, 13 caixas. Eu tinha livro, tinha um monte de coisa, porque na época a internet ainda não era tão... Exatamente. A internet entrou basicamente em 94.
Então, e eu tinha as coleções da Barça, não sei o que, para as pesquisas, né? Sim. Era com isso que a gente, que nem o Barks. O Karl Barks também tinha National Geographic com que ele fazia as pesquisas para as histórias deles. E eu copiei o Barks nisso também, não só nisso, o resto não deu. Mas nessa parte deu certo. Aí quando eu saí da Abril, eu fui fazer basicamente tradução de livros. E ainda faço quadrinhos, tradução para Panini, para Culturama. Que bacana. Ainda continuo com esse negócio, quer dizer, está fechando o ciclo. Ou seja, o bichinho do isso não para. Eu fiz muita coisa para a Pixel, quando a Pixel fez o acordo com a Rio Gráfica. Sim. E a Clene Salles e eu, que é a Clene Salles, uma grande amiga minha. Fantástica. Então, a gente fez para a Pixel e Globo a revista mensal de Star Wars. Ok. Fizemos tudo, edição, tradução, tudo. Muitos da Vertigo, que também a Pixel lançava, Luluzinha, Bolinha. Quadrinhos sempre percorrendo. E os livro mesmo, de ficção, biografia, era mais ou menos a parte. Teve um determinado ano, eu não vou lembrar exatamente quando agora, quando o livro, acho que é 50 Tons de Cinza, se eu não me engano, o Liverdote fez muito sucesso. Sim. Todo mundo comprava. Até minha filha mais velha tentou ler. Ela detesta ler, mas ela leu até aquilo lá, ela leu. E as editoras outras todas entraram nesse veio de literatura erótica. Eram pilhas de livros. A gente via na livraria, pilha, literalmente pilha, de 1 metro, 1,5 metro de livro. E naquele ano e no ano seguinte, eu fiz traduzi 28 livros eróticos para diferentes editoras. Puxa, que uma coisa maluca. E eu gostava, porque eu falava, vamos ver se eu aprendo, né? Mas era tudo a mesma coisa. Então, eu falei, puxa vida, não tem criatividade esse negócio. Mas não aprendi, não. Com isso eu não aprendi. Inclusive, o título verdadeiro deve ser 50 tons do Sr. Grey, né? Do Sr. Grey, né? Mas na área da Abril ainda, na Abril, a gente fez algumas coisas interessantes. Por exemplo, tinha um seriado que foi muito famoso na TV Globo, que era a Família Dinossauros. Isso. E aí o vice-presidente chegou e falou, precisamos lançar uma revista, quadrinhos de Família Dinossauros. Eu consultei a Disney nos Estados Unidos, não tinha até então. Aliás, nunca teve. Aí eu falei, precisamos lançar esse negócio. Aí a ideia foi foto-quadrinhos. Então, uma fotonovela com as imagens dos seriados. Aí eu fui na Globo e eu ficava lá com o cara lá, o técnico, virando quadrinhos, cena por cena, esse sim, esse não, esse sim, esse não. E a gente montou história em quadrinhos, história em fotonovela. Depois nós desenhamos. Estava muito caro fazer isso. Aí os desenhistas todos que tinham lá começaram a desenhar. Família Dinossauros. E foi um grande sucesso. Foi. Outro projeto muito interessante foi com o McDonald's. Um negócio que me arrancou os cabelos. A ideia foi no lançamento do desenho animado Mulan, que agora teve live action, mas na época era a animação de longa-metragem do Mulan. A ideia foi, vamos lançar mini revistas pequenininhas dentro do McLanche Feliz. A Mulan, a Disney... Mini gibi. Então tinha história em quadrinhos, tinha adesivo para a criança completar uma cena, tinha curiosidade sobre a China, informações sobre a China, sobre o sanduíche, sobre tudo. Eram 4 edições dentro dos lanches, uma por semana, do McLanche Feliz. Também foram 12 milhões de exemplares, uma loucura. E o McDonald's exigindo muita coisa para poder lançar aquilo lá. Então, o plástico que envolvia o gibi tinha que ser em determinada gramatura para não contaminar o lanche. Ok. O papel não podia, a criança se mexesse, cortasse o dedinho aqui, não podia ser assim. Então, cada papel tem que ser arredondado. Politicamente correto. Não podia pegar fogo, você tinha que tacar fogo naquele negócio para não pegar fogo. Então, a tinta tinha que ser especial para não contaminar o lanche. Para não ser tóxica. Aí, no outro ano, fizeram a mesma coisa com o Tarzan, repetindo o projeto, foi muito legal. E teve um projeto muito louco que a gente chamou de Quack, que é a expressão do Pato Donald. Quack. Sim. Era a revista Quack. Era uma espécie de Mad Disney. Ok, entendi. Formato grande, totalmente incorreta, dentro dos limites da Disney, mas era politicamente incorreta. Não fez sucesso aqui porque o jornaleiro estava acostumado com um gibi Pato Donald, formatinho pequenininho, naquele canto na banca. Aí aquilo lá ele colocava no fundo lá, ninguém via. Colocava no fundo, ninguém via. Durou só 6 números, mas foi tão
bem recebido na Disney, que ela foi exposta na sede da Disney, nos Estados Unidos. A vice-presidente da Disney gostou tanto que eles punham como a inovação na área de... Hoje é raro, viu, alguém ter aquilo. Foram 6 números. E, enfim, foram projetos muito... Tem um monte. O Anos de Ouro do Pato Donald. Você falou de colecionador, e você talvez seja o maior colecionador do Brasil. Na época a gente falou, como é que nós vamos fazer fotografar o número 1 do Pato Donald? Hoje seria mais fácil, né? Imagina. Na época era aquele scanner mesa, grandão da gráfica, e tinha que desmontar, tinha que abrir a revista. Sim. Aí o seu Vitor, acho que era vivo ainda, alguém lá do seu Vitor, o Roberto, falou, não, vocês não vão pegar do nosso arquivo eterno, porque abriu, tinha, não sei o que foi, levou 1 ou 2 exemplares de todas as publicações da Abril. Certo. Que fica um negócio que eles chamam de arquivo eterno, quer dizer, o negócio está lá e ninguém mexe. Falei, como é que nós vamos fazer? Aí chamamos o Igor, falou com vários colecionadores para emprestar. Ninguém quis emprestar. Aí um emprestou, não me lembro quem, e ele falou, vamos desmontar isso aqui, precisa tirar o grampo, precisa abrir um negócio para botar no negócio. Não, senhor, eu quero um seguro de não sei quantos milhões. Tinha que vender o prédio da Abril para pagar o seguro dele. No fim, o pessoal do arquivo permitiu, eles tinham 2 exemplares, permitiu que um fosse, entre aspas, desmontado. Nem foi para montar de novo. Sim. Nossa, mas no fim deu certo. Saiu o Anos de Ouro do Pato Donald, fizemos depois do Zé Carioca, fizemos depois do de Patinhas e do Mickey. Certo. Mas foi um projeto também bastante interessante na Abril. Muito legal. E bacana que você estava lá presente, né, quando isso aconteceu. Nossa, eu vi. Então você fez um bom uso da criatividade. Não, eu vi muita coisa interessante, tive a chance de conhecer vários artistas, grandes desenhistas, o Canini, por exemplo. O Canini mudava minhas histórias. Que bacana. Eu mandava as histórias do Zé Carioca para ele e falava, Julinho, não gostei. Não, vou mudar isso aqui. Eu falei, tá bom, quem sou eu para falar com o Canini? E ficava melhor. Legal, bacana. Tá bom, hoje nós estamos aí nos instantes finais, então você volta outras vezes aí, porque tem muita história. E precisamos fazer uma biografia sua, né? Porque essa história é fantástica. Tem muitos. Tem um livro muito interessante do Mauro sobre os quadrinhos Disney. E tem várias histórias lá, que inclusive eu ajudei com outras histórias também, que é um livro que pode servir de referência. Tá bom. Tá Você bom? quer deixar seus contatos? Então, meu telefone, meu WhatsApp, eu fiz a cola porque eu não lembro. Eu não ligo para mim mesmo. Tá. Então eu não sei de cor. Vamos escrever aqui, pode falar que é isso. É 11 99403 2617. Esse é o meu WhatsApp. E a minha mensagem final para esse nosso papo muito agradável é do Walter Franco, que eu aprendi há muitos anos atrás, um cantor muito famoso. Sim. Foi? E eu uso desde que eu aprendi, uso como um lema assim: o importante é manter a mente certa, a espinha ereta e o coração tranquilo. Muito bacana. Parabéns. Muito obrigado. Né? Internautas, com os agradecimentos então a esse talentoso Júlio Andrade, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Um grande abraço e até a próxima.